Então, pessoal, vamos lá começar, né, a nossa outra unidade, a unidade 5 da disciplina de informática aplicada. E aí eu trago nessa aula de hoje a questão de vírus de computador, né, que faltou a gente finalizar do assunto dos sistemas, né, da aula anterior. E aí, um vírus, ele é um programa ou parte de um programa, né, que é prejudicial para o funcionamento do computador, né? Ele vai causar algum tipo de anomalia, né, ou parada do computador. E aí é quando a gente tem aquela questão dele ficar lento, né? Ou então ficar se desligando, ou então ter alguns vírus, né? Que trazem ou realizam cópias, né, de arquivo de vocês, ou até mesmo criam atalhos, né? Então, a gente chama de vírus um programa que prejudica o funcionamento do computador, do celular, do tablet, tá? Nos tipos de vírus, eu deixei isso daí para que a gente pudesse verificar, né? Esses dois, o Worms e o Cavalo de Troia. O Cavalo de Troia, ele é conhecido pelos nossos computadores pessoais, né? Devido a tanta propaganda, jogos que a gente baixa, alguma ferramenta em sites que a gente baixa para dentro do computador. Eles, eles realizam, né, aquelas atividades que eles estão propondo, mas em contrapartida eles executam outras funções que a gente pode chamar de maliciosa, né, que pode prejudicar o computador, isso no sentido do cavalo de Troia. A Worms é capaz de propagar automaticamente através de redes, né? Ela faz uma cópia daquele arquivo e vai passando de computador em computador. Isso pode ser através de qualquer funcionalidade que permita essa propagação, né? Pode ser por um e-mail, né? Ou pode ser por um pendrive. Ele cria uma cópia, faz um atalho, né, do arquivo e já se aloja dentro da sua máquina, né? E aí, para a gente começar a inicialização do editor de texto, eu deixo aqui para vocês o inicializador do Word da Microsoft, tá? E aí, nessa imagem, eu deixo para vocês aqui, desse lado esquerdo, eu deixo aqui a questão das opções, né, de funcionalidade do Word, salvar, novo, né, abrir, salvar como, exportar, importar, compartilhar, né. E aqui em cima, nessa parte superior, nós temos aqui o novo documento ou documento em branco e vários outros modelos de documento, tá? Vai basear na necessidade ou no que você quer fazer ali dentro do editor de texto. A maioria utiliza o documento em branco para começar a sua própria produção. Aqui embaixo eu tenho os arquivos, né? Ele cria um histórico de tudo aquilo que já foi utilizado dentro do Word. E aí ele cria esse histórico aqui para que a gente possa sempre estar verificando e observando, tá bom? O editor de texto, eu deixei aqui uma definição para vocês, é um programa que auxilia a escrever desde uma carta simples até documentos, relatórios, livros, né? A gente pode inserir tabelas, ilustrações, figuras, formas, né? E entre outros objetos que ele nos oferece, tá bom? Aqui embaixo eu coloquei o documento do Word, depois que a gente é aberto, esse daqui é um documento em branco, tá bom? Aqui desse lado esquerdo, vertical, a gente tem a régua, bem como na horizontal, aqui nessa parte superior do meu documento em branco. A barra de rolagem, que é dependendo do tamanho do documento, ela vai crescendo, né? E aí o caminho vai ficando maior. E a barra de título, que é exatamente a nomeação do meu arquivo, tá?
Aqui a barra de título, que é a nomeação do arquivo, se você não nomear, o Word faz automático, né? Ele deixa salvo esse documento com o nome doc1, documento 1. Ele salva de forma automática, de qualquer jeito, só para que você não perca. Mas caso você queira salvar com algum tipo de nome, né, de nomenclatura, você pode salvar e aí colocar o nome e salvar no diretório ou na pasta que você deseja ter o acesso mais rápido. As réguas, elas, como eu falei na imagem, né, elas ficam na horizontal e na vertical, e são elas que mostram onde eu tenho que iniciar o meu texto e onde eu finalizo, tá? Sempre abaixo do cabeçalho eu inicializo e sempre acima do rodapé eu finalizo. Essa escala da régua, ela é medida em centímetros, tá, gente? Caiu na prova de concurso do IBGE do ano de 2018. E aí tava lá, ele tava perguntando na régua qual era a unidade, né, que era usada para medição da régua dentro do Word. Aí tinha lá em centímetro, milímetro, pixels e mais um outro que eu não me recordo. Mas a resposta seria centímetros, tá? Eu sei que algumas pessoas ainda marcaram pixels, mas é centímetros, tá bom? Aqui eu deixei algumas funcionalidades, né, ou atalhos mais rápidos para que vocês possam entender, que algumas pessoas utilizam, mas não sabem para que serve, ou algumas realmente nem sabem, né? Então, por exemplo, o Ctrl C a gente utiliza para copiar um texto ou qualquer outro objeto que esteja fazendo parte dali do nosso documento, né? O Ctrl V ele cola aquele arquivo que eu acabei de copiar, ele cola no lugar onde eu predetermino. O Ctrl Z desfaz, né, aquela execução, aquela alteração que eu fiz. E o Ctrl B salva. O Ctrl B salva de duas formas. O Ctrl B salva no sentido de salvar o arquivo onde você vai fazer a nomeação e ele salva o arquivo automático depois que você já tem feito a nomeação. Então, se você ainda não nomeou, Ctrl B, ele vai surgir do lado esquerdo de vocês uma janela e ele vai pedir para você salvar em algum diretório ou alguma pasta. Quando você clica Ctrl B depois de já ter feito esse passo, ele salva normal, ok? Aqui eu deixei maior para vocês o editor de texto, só para que a gente possa ter uma melhor visualização e aí eu explicar algumas coisas para vocês, tá bom? Aqui nessa parte de arquivo a gente já viu, né, que é a parte inicial, para abrir um novo, salvar, exportar. Aqui na página inicial ele mostra, né, os grupos de funcionalidade do Word seguido dos seus comandos, tá bom? Então, cada tracinho desse aqui representa um grupo, tá bom? E cada grupo ele tem uma funcionalidade. Então, aqui no grupo fonte, né, eu tenho todas essas funcionalidades aqui. No menu inserir, a gente também vai ter outros tipos de funções. Aqui embaixo eu tenho a questão de idioma, né, dicionário, contador de palavras, tá bom? O zoom, aqui nessa parte de baixo, que eu posso estar fazendo a medição nessa reguinha aqui, ou eu posso estar trocando nessa numeração que ele mostra aqui embaixo, ok? Aqui eu coloquei em formato de cabeçalho a logo da instituição, né? Para que a gente possa deixar específico aqui. E assim, o Word ele traz várias funcionalidades para a gente, né? Então a gente pode inserir várias coisas. Eu vou
deixar um exercício para vocês fazerem, um passo a passo de alguma inserção, tá bom? Desde que vocês saibam manipular essa ferramenta. Mais uma vez, eu digo para vocês que essa aula não é de informática básica, tá? Eu só estou fazendo com que vocês entendam a ferramenta como um todo, mas é claro que para a gente estudar cada uma dessas finalidades, isso é feito através do curso de informática básica. Então, de novo, quem não tem um curso de informática básica, faz o seu planejamento e tenta fazer esse curso para que ele possa agregar aquilo que vocês estão vendo, tá bom? Na próxima aula, eu já venho com a questão de exportação, né, para PDF. Vou deixar uma aula para isso. E nessa aula eu trago a exportação para PDF, né? Eu trago a questão de revisão da ortografia, só para vocês fazerem mais rápido, para que quando a gente digitar, a gente não precisa ter que ir de um por um fazendo a configuração da ortografia, para que vocês não percam tempo. Isso eu consigo mostrar para vocês, isso não tem nenhum problema, tá? Não é difícil, é uma coisa rápida e vocês podem fazer sem problema nenhum, tá bom? Aí aqui eu deixo de novo as referências bibliográficas usadas para fazer as aulas de vocês, tá bom? E aí vocês podem estar consultando esses livros aí para estar tirando um melhor aproveitamento, tá, do conteúdo e ajudar vocês em alguma outra atividade, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu vou estar postando para vocês uma atividade relacionada a essa situação de manuseio, né, do Word. E aí vocês fazem e a gente conversa pela plataforma, ok? Muito obrigada e até a próxima.